Boa noite a todos. Bem-vindos ao Centro de Estudos Chico Xavier, mais uma noite, dia 9 de junho, aqui em Joinville. Estamos aí um pouquinho de chuva, frio, mas estamos aqui, mais uma noite, procurando aprender mais um pouquinho. Hoje nós vamos ter a Cláudia, né, a sua palestra Livre-Arbítrio, Plantar e Colher. Antes de iniciarmos essa exposição maravilhosa, nós vamos fazer a nossa leitura para a orientação. O livro é Pão Nosso, né, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é a mensagem 120, conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem ultimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agisses com piores características. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. O julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo de harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que assim seja. Uma ótima mensagem, uma ótima reflexão para nós. Tá? Vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade, em casa ou aqui, pode fechar seus olhos. E vamos, quem puder, imaginar o nosso Mestre Jesus. Como ele é descrito, fazendo seus ensinamentos a nós, por suas palavras simples, por suas parábolas. Obrigada, Mestre Jesus. Por hoje podemos ter a oportunidade de ainda estar aprendendo e meditando sobre essas palavras de perdão, amor, e que nessa noite, por intermédio de nossa irmã Cláudia, que possamos refletir sobre a nossa jornada,
precisamos, o que podemos fazer? Abrir nossos corações e nossas mentes para absorver um pouquinho dessas palavras, para distribuir a todos que estão ao nosso redor. E assim, no dia a dia, transformando o nosso caminho. E seja conosco, Senhor. Que assim seja. Então, agora nós vamos ouvir, as palavras da Cláudia, livre-arbítrio plantado por mim. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui. É muito bom podermos estar em condição de fazer escolhas. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos condição de escolhermos. E ainda hoje, nem sempre todos podemos escolher. Então, eu escolhi estar aqui, graças a Deus. E agradeço já de antemão a cada um de vocês e a cada um daqueles que estão abrindo as portas da sua casa e que em algum momento, às vezes por descuido, porque às vezes cai uma palestra assim, parece lá, Parece que o seu Google ou alguém manda um negócio pra gente que a gente não sabe como, mas chega. Então, que chegue algo de bom, que chegue boas energias, que chegue boas vibrações. Esse é o nosso desejo. Que hoje nós já aprendemos que podemos desejar o bem e fazer o bem sem estar próximo. Hoje nós já entendemos que somos energia. E aquilo que enviamos vai chegar, sendo bom ou sendo ruim. Então, se pudermos trabalhar para enviar algo de bom, com certeza, o principal beneficiado já será quem emitiu. Então, que nós tenhamos uma noite de tranquilidade, de inspiração e de boas vibrações. Porque para falar de livre-arbítrio, é muito interessante porque nós temos muitas dificuldades nessa compreensão do que é livre-arbítrio. Porque liberdade, o que seria liberdade? O que é ser livre? Poder fazer o que quer. Primeira coisa que a gente pensa, Poder fazer o que quer. E quando somos criança, temos a doce ilusão que gente grande faz o que quer. Não sabemos que quando somos pequenininhos, que a gente faz o teste. Quando somos pequenos, todo mundo tem consideração pra gente. Não é assim? Pelo menos, na maioria dos casos são assim. O pequenininho apronta todas e a gente entende, A gente tá com a garotinha aí que tá, Tá. E aí... A maior influenciadora. Lá em casa nós batizamos, nesses últimos dias que nós estamos com a presença da Valentina conosco, nós chegamos ontem a uma conclusão que ela é a maior influenciadora. Não tem seguidores nenhum, mas é a maior influenciadora do pedaço. É um pedacinho de gente que vai fazer 2 anos. Está fazendo a revolução na casa. Então, os pequenos são assim. Mas nós, quando vamos nos dando conta como temos um raciocínio maior, a gente fica sonhando, eu quero muito fazer 18 anos. Quando eu fizer 18 anos, eu vou ser dona do meu nariz. Ai, que sonho. Que sonho. Que sonho, gente? Porque quando chegamos aos 18 anos, descobrimos que só faz com que tenhamos mais
todo mundo fala assim, você já tem 18 anos. Já responde por si. Não é mais criancinha. E aí a gente começa a perceber que tínhamos liberdade quando éramos pequenos. Porque a liberdade, ela é relativa. Fazer o que quer. Quem aqui faz o que quer? Levanta a mão aí, gente, por favor. Alguém? Quem faz o que quer? Eu posso tudo, mas não respondo. Então nós vamos entender que tudo isso vai passar por uma logística, por uma organização. E que não é assim tão simples. Então, não sou livre? Sou. Mas a minha maior liberdade não está nem nos meus atos. A minha maior liberdade está no meu pensamento. Ninguém prende o nosso pensamento. Eu vou onde eu quiser ir aqui, ó, mentalmente. Quantas vezes estamos num lugar que não estamos presentes? É só corpo presente. Pensamento, sabe Deus aonde está. Então, essas questões, hoje, a gente já consegue perceber isso. E sempre que eu falo isso, eu me recordo do Sócrates. Da questão do Sócrates, né? Quando condenado, o Sócrates, o filósofo, né? Sócrates foi condenado e foi condenado por um simples fato de parecer que era um revolucionário, que estava modificando ideias. Esse foi o crime do Sócrates. Esse foi o crime do Sócrates. Porque ele estava fazendo com que os jovens descobrissem que poderiam ser algo a mais do que aquela cultura determinada. Então Sócrates virou um grande revolucionário. E ele foi condenado como influenciador. Gente, é a bola da vez agora. Se Sócrates estivesse aqui, seria o cara, né? Seria o cara, o Sócrates, que está bombando. Ia estar bombando aí. Então, olhem como que as coisas mudam. Ele foi condenado por estar modificando ideias. Essa foi a condenação dele. Mas o Sócrates, ele não se sentiu condenado. E há relatos de que alguém conversou com ele e falou, mas você está preso? Ele falou, não, eu não estou preso. Eu não estou preso. Olha que coisa para a gente refletir. Porque prisão é mental. Então, na concepção, no nível de consciência que o Sócrates já tinha naquela época, ele se sentia livre. E preso era aqueles bobos lá que estavam achando que estava acabando com a vida dele. Porque ficou para sempre na história. Todos nós hoje estudamos o Sócrates e hoje, com o esclarecimento à luz dessa doutrina, a gente já consegue entender um pouquinho mais sobre o que é essa liberdade. Ser livre está aqui, ó. Não está somente na nossa movimentação. A liberdade de pensar o que a gente sente. Porque somos prisioneiros de muitas coisas. Somos prisioneiros, muitas das vezes, somos prisioneiros do trabalho, somos prisioneiros do conservadorismo, somos prisioneiros de preconceitos. Quantas coisas a gente não consegue ainda realizar, porque algo lá dentro da gente, que a gente traz de longa data,
nos segura, nos prende. E a gente não consegue caminhar, embora estejamos aparentemente livres. Então, esse conceito de liberdade, esse livre-arbítrio, é muito relativo. É muito relativo. Porque arbítrio é exatamente a vontade. Né? Quando a gente faz alguma coisa que não está muito legal, a gente ouve dizer que nós somos arbitrários. Né? Vamos contra algo que estava estabelecido. Então, esse livre-arbítrio, árbitro aí, esse arbítrio é de vontade, é daquilo que se realiza. Mas o que nós, para a gente aqui, é interessante entender? Esse livre-arbítrio dentro da concepção espírita. E nós até conversávamos no domingo, a Rose estava aí no domingo no nosso grupo de estudo, e falamos, né, sobre isso. E eu falei, olha, que material bom para o estudo, que o tema é livre-arbítrio. Porque nós precisamos entender como que isso funciona. Como que funciona essa logística dentro do que realizamos. Qual é a visão de livre-arbítrio na doutrina espírita. Então, nós vamos dar uma pincelada rápida, que é claro que nós não vamos conseguir muita coisa, que o assunto é imenso, mas o importante é a gente conseguir entender alguma coisa. E o tema, não por acaso, é livre-arbítrio e plantar e colher. Aí quando a gente fala hoje de plantar e colher, eu lembro logo da nossa amiga Rúbia, né? Que não dá para plantar feijão, não é isso? E colher uma outra coisa, né? Se eu quero rosas, eu deveria plantar rosas, né? Eu preciso saber o que eu quero plantar. Ou melhor, o que eu pretendo colher. E aí nós encontramos aquela mensagenzinha que diz que a gente planta se quiser, né? Ninguém é obrigado a plantar, não é assim? Nós todos escolheremos. Né? A colheita, ela vai acontecer. É obrigatória. Ele fala, mas eu nem plantei. Pois é. Até a gente pode até brincar em relação a isso. Porque quantas coisas a gente não planta e a gente come? Por exemplo, todo mundo aqui come, né? Plantamos para comer? Mas comemos. Isso quer dizer que alguém plantou. E se as pessoas que plantam decidissem não plantar mais? Ou vou plantar só para mim? Como ficaria? Já pensamos nisso? Então, essa questão do plantar também tem vários significados na nossa vida. E vale a pena começar a pensar sobre isso. Porque fica muito claro que o movimento que eu vou fazer, ele não é necessariamente para mim. A gente planta. Foi uma historinha que eu vi dizendo, que dizia assim, por exemplo, se a gente pega um pão, tem lá um pão, e joga o pão no rio, o que acontece com o pão no rio? Molha e, né, se perde. Não, o peixinho vem. O peixinho vai comer. Ó, o peixinho vai comer. A gente perdeu o plantinho, né? Por que não? O peixinho vai comer e vai haver todo um ciclo. E depois a gente acaba comendo o peixinho. Para né? pegar o peixe. O peixe vem para cá, né? Então, olhem só que como que a natureza nos mostra o movimento natural acontecendo. Que não necessariamente o que eu estou mandando vai vir de forma direta para mim. Olha que, né? Então vale a pena a gente refletir sobre essa questão do plantar e do colher, que nós sempre estamos colhendo, mesmo sem termos plantado. É porque, posso falar? Deve. Porque assim, Cláudia, eu posso até ficar, vamos supor, parado.
inflacionado, mas eu deixei de fazê-lo, por isso que eu vou ter a colheita. Eu não faço nada, fico aqui. Mas alguma coisa eu deixei de fazer. Por isso que eu tenho a colheita. E isso que a gente deixou de fazer, será que em algum momento isso vai nos incomodar? Então, até sobre o que não fazemos, também precisamos pensar. Porque eu tenho o meu direito, não tem o meu direito? É o livre-arbítrio. Quem deu? É Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Me deu o direito de escolha. Fomos criados simples e ignorantes. Vamos lá, cada um no seu tempo. Ele nos deixou seguir. E aí eu vou fazer as minhas escolhas. Eu vou utilizar o meu tempo do jeito que eu quiser. É o meu direito. Não é o meu direito? Mas aí que vem o outro lado. Será que todos nós conseguimos perceber isso e fazer as escolhas adequadamente? Ou será que o nível de conhecimento faz diferença nas escolhas? O que vocês acham? Com certeza. Hoje nós escolhemos estar aqui, quinta-feira, chuvosa, em Joinville. Normal nada. Hoje, atualmente, está chovendo em muitos lugares do Brasil. Não dá mais para ficar falando do chuvilho, né? Não dá mais para ficar chamando Joinville de chuvilho. Porque no momento está chovendo em grande parte do Brasil. E em outros lugares até situações bem mais graves do que nós estamos vivendo aqui. Porque lugares que não estão nem habituados com chuva, com temperatura baixa. Aqui em Joinville, hoje, eu posso falar isso. Eu que vim do Rio de Janeiro, posso dizer que aqui existe uma estrutura para frio, para chuva, porque é natural. E no Rio de Janeiro, quando faz frio demais, a gente não tem nem um casaquinho. Para frio demais, né, Samara, que veio aqui nos visitar? Não temos! Não temos. Se chover e fizer muito frio, a gente não tem um casaquinho quentinho. Porque a gente usa no frio no Rio de Janeiro uma manguinha, um moletomzinho fino. E aqui vamos usar no verão. Então, olhem como que se adequa às realidades. E nós vamos também nos adequando. Então, o que isso faz com que a gente perceba? Que é lei de progresso. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo me adaptar. E nós precisamos ter esse olhar atento para o outro. Que é isso que essa lei de liberdade vai nos mover. Nós temos como nos comunicar com todo mundo. Agora, então, com essa questão de virtual, todo mundo se comunica com todo mundo. Agora, às vezes, quando assisto televisão, aparece lá uma música que diz que é o top do top do top. Eu nunca vi, não entendo. Falo, gente, saiu da onde? Mas por que eu não entendo? Porque está em um campo que não é onde eu estou. Onde eu não olho, onde eu não vejo. Assim como eu às vezes cito Sócrates, e tem um monte de falando, quem é Sócrates, gente? É aquele jogador, se alguém gosta de futebol, é o cara que é jogador de futebol, né? Que jogou futebol, né? Seria o irmão do Raí, né? Pois é, porque eu lembro bem do Raí, né? Do Raí eu lembro, né? Lembro bem do Raí. Então, a gente é um centro de interesses. Então, até as escolhas, elas vão ser de acordo com o nosso grau evolutivo. Nós vamos respeitar o livre-arbítrio dos nossos filhos menores, que ainda não têm condição de escolher. Vamos respeitar? Percebem? Até essa condição de livre-arbítrio, ela tem um momento, o que cabe e o que não cabe. Eu falava isso com os meus alunos na escola, quando eles, mas eu faço assim, mas você não pode fazer assim, você não é dono do seu nariz. Quem disse? Eu que não. Existe lá uma coisa escrita assim, responsável. A moçada ficava muito brava.
Imagina aquela garotada de 15, 16, se sentindo, né? Aí vinha a professora chata e enquadrava a galera. Eu faço o que ele faz? Você tá com essa roupa, quem te deu? Ah, o meu celular, quem comprou? Tem internet, alguém paga. E você quem? É o dono do pedaço? Você tá mandando o quê? A gente confisca tudo isso e você vira o quê? Aí eles ficavam muito... É um choque de realidade, né? É um choque de realidade. E às vezes, em casa, as pessoas não fazem isso. Fica até com medo, né? Meu Deus, a pessoa catucar a fera, né? Mas nós precisamos lidar com a realidade. Porque quando um jovem comete um delito, quem é que vai dar conta do delito do jovem? Aqueles que se chamam responsáveis. Ou o pai, ou a mãe, ou quem de direito naquele momento. É quem vai dar conta. Por quê? Porque até a própria lei, o Código Civil, é organizado dessa forma. Igual com o idoso. Quando a pessoa já está numa fase sênior e muitas das vezes já não dá conta mais de compreender ou executar tarefas, também tem responsável. Aí vai entrar a responsabilidade dos filhos, não é assim? Tem compromisso, por isso existem as leis. Tem lá o Estatuto do Idoso e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que precisamos ter? Para poder a gente aprender a respeitar. Se a gente já entendesse a logística da vida, não precisaríamos. Mas enquanto não entendemos, temos tudo isso. Então, para a gente saber que para eu colher, nem sempre eu vou plantar, mas tudo que eu planto, eu sou responsável. E esse plantar não é necessariamente ir lá e plantar, né? Mexer com a terra. É tudo, em todos os sentidos. E o que nos cabe refletir? Aqui no livro dos Espíritos, na questão 121, eu vou até dar uma lida aqui para vocês rapidamente. Na questão 121, Kardec colocou da seguinte forma: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? É uma boa pergunta, né, Rose? É aquela pergunta, né? É aquela questão, né? Resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não nos criou. Deus não nos criou maus. Criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E aí a gente pensa, nós é que escolhemos então fazer bobagem? Não está determinado. Se alguém diz que, ele nasceu no mal. Não, ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para fazer o mal. Mas pode acontecer. Então, tem um estudo do Cosme Massi, que eu estava acompanhando, um seminário do Cosme Massi, que ele fala sobre livre-arbítrio e liberdade. Depois, quem puder, assista no YouTube, porque ele faz ele coloca de uma tal maneira que ele vai explicando tudo sobre liberdade. Na filosofia, aí cita os filósofos e o que a gente encontra quando a gente vai estudar sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, e vem fazendo essa ponte com a doutrina espírita. E ele apresenta para a gente algo muito interessante, que ele comenta o seguinte, que ficou comprovado que desejo, a gente confunde desejo com vontade.
E é algo que a gente precisa aprender a distinguir. Por exemplo, desejo nós temos aos montes. A vontade é quando eu realizo o desejo. A vontade é o material. Por exemplo, eu poderia dizer que eu tinha desejo de vir à casa espírita. Quando eu venho, eu já tenho vontade. É a realização. É a realização do desejo. Você materializou, você fez. Isso é vontade. E nós confundimos, às vezes falamos, eu tenho tanta vontade. Não, eu tenho desejo. E desejo nós temos muitos. Muitos desejos. E o que realizamos é muito pouco. Por isso que diz lá, na questão lá do livro dos Espíritos, que fala que a nossa vontade é quase insignificante. Ou seja, temos muitos desejos e na hora de realizar, temos muita dificuldade. A nossa vontade é muito pequena. E hoje, então, meus queridos, está muito mais grave, porque, como eu estava brincando aqui sobre a história do Sócrates, o Sócrates, assim como Jesus foi o primeiro revolucionário que a gente conhece na história. Jesus foi o primeiro feminista, Jesus foi o primeiro a defender a mulher e apresentar a mulher como ser igual. Como uma criatura divina igual a todos os outros seres criados por Deus. Jesus foi o primeiro a apresentar a mulher como alguém igual. Foi um revolucionário. O que aconteceu? Vamos eliminar o cara, né? Que está influenciando todo mundo. É um perigo. Temos esse Sócrates, que agora eu citei aqui, temos muitos outros. Tem muita gente que nem está na história. Ou está, se a gente for procurar, a gente vai encontrar. Nós temos muitos. Mas, atualmente, existe tal do negócio de influência aí, tal de... que o negócio é assim, impressionante, impressionante. Muita gente nem vai mais trabalhar em lugar nenhum, porque não precisa. E aí nós perguntamos, estamos seguindo quem? Precisamos descobrir. Quem estamos seguindo e fazer as nossas escolhas? Porque só sei, tem não sei quantos mil seguidores. Estão seguindo o quê? Para onde, gente? Estão indo aonde com esse pessoal? Não sei quantos mil. A gente vai lá porque tem mais um, né? Há quanto tempo veio o guia e o modelo para a gente seguir? Que não nos cobrou nada. Só nos recomendou uma coisa. O que foi que nos recomendou? Amai-vos. Pois é, olha aí, instruí-vos. Olha a importância do estudo. Quanto tempo nós dedicamos ao nosso progresso? Não só material, o progresso material aqui é uma necessidade. Vivemos na matéria, precisamos do progresso material. Mas o progresso para a vida inteira. Porque nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais estagiando na matéria. Nesse corpo físico. E nós, espíritas, precisamos lembrar disso toda hora. Porque a gente vai, né? Como diz a Joana, nós não podemos engrossar a multidão. Joana de Ângeles, ela fala sobre isso, que nós não podemos engrossar a multidão. O que é engrossar a multidão? Sair por aí seguindo todo mundo também, feito louco. Porque está na moda. Isso é engrossar a multidão. E às vezes nos distraímos quando observamos, estamos falando a mesma bobagem que a gente ouviu outra pessoa que não tem nenhuma noção de espiritualidade, de segmento, de lei de progresso, está falando e a gente está repetindo. Quando a gente vai falar, caramba, olha eu. Olha, igualzinho. Então a gente tem que ter cuidado, porque somos influenciados assim, ó. Ontem, por isso que a gente lá em casa ontem brincou
brincou sobre quem está mandando no pedaço. Que estávamos nós, Bobson, quero mais heróis. Falei, gente, olha isso. A gente ouve o troço e fica. Aí imaginemos que se nós, adultos, que já temos um certo nível de consciência, nos influenciamos assim, e os outros, os nossos pequenos, a nossa moçada, a nossa juventude, como é que está? Quem nem conhece a doutrina espírita, não estão lá falando, vamos seguir Jesus, não, é pobre, e a gente vai. Então, nós precisamos ter esse cuidado, a nossa responsabilidade, porque o nosso compromisso é com aqueles que nos foram confiados. Ah, mas tem o livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio na minha casa eu mando. Na minha casa mando eu. Tenho criança, tenho jovem, e eu preciso ser o principal influenciador. Influenciar como? Com o exemplo. Vou influenciar com o meu exemplo, com a minha conduta, com os bons atos. Eu vou influenciar. E realmente conseguimos influenciar. Conseguimos. Nós temos esse poder e não podemos perder. Temos compromisso. Se a gente já aprendeu um pouquinho a mais de nível de consciência, a gente já adquiriu, temos obrigação. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa. Todos sairemos daqui. Estamos aqui fazendo um estágio nesse corpo material. E na hora da dor, na hora da despedida, na hora do encontro com a verdade, é duro, é complicado. Nós vamos sofrer. Por quê? Porque o nível de consciência ativa. E ao lembrarmos do que sabíamos e não realizamos, isso que é o mais complicado. Eu me lembro, tem um diálogo do livro do Eurípides Barçanufo, que Eurípides Barçanufo é um personagem, né, muito conhecido no segmento, né, espiritual. E ele tem quando o Eurípides decidiu ser espírita, e ele montou uma escola, e na escola dele se seguia doutrina espírita, e ele perdeu todos os amigos, e ele ficou sozinho, e ele teve um momento assim, desesperador. E nesse momento dele de solidão, tem um livrinho que narra a história dele, um livrinho bem pequenininho, uma biografia do Eurípides Barçanufo, e conta que ele, nesse momento que ele estava assim, muito triste, porque é muito ruim, gente, quando nós fazemos escolha, decidiu seguir o caminho certo, primeira coisa, vai ficar sozinho. Está arriscado perder a família inteirinha. Tu vai ficar sozinho. Porque perdemos os parceiros que vão ficar chateados com a gente. Então o Eurípides, ele nesse momento que ele perdeu todos os amigos, porque até aqueles que no início começaram, né? Ah, tá, vamos lá, eu sou seu amigo, vou te dar uma força. A coisa vai ficando ruim, vai ficando... Porque tem aquilo, tinha uma coisa assim, ah, você é amigo do fulano, né? Ah, o fulano, aí você já começa a ser mal visto também. Por isso que eu falei das escolhas. Hoje podemos estar aqui, nem sempre foi assim. E nem sempre ser amigo de quem segue esse negócio de doutrina espírita aí era legal. Aí as pessoas iam escondidas, né? Disfarçado, de capa, e por isso tem a fama de ser coisa ruim. A pessoa está escondida, está de capa preta, está disfarçado, para ninguém ver onde está indo. Aí vai ficando a má impressão de espírita, né? Que lidam com aquelas coisas. Pessoas que lidam com aquelas coisas. Então, o Eurípides, naquele momento dele de tristeza, ele
recebe nada mais, nada menos que uma conexão com Jesus. E ele se emociona. É linda essa passagem. E ele chora nesse encontro com Jesus. E ele comenta e pergunta para Jesus o que entristece Jesus. E Jesus diz para ele que o que mais incomoda, o que é mais triste de ver, não é as pessoas que não estão seguindo nada, não. É aqueles que já têm conhecimento e não fazem nada. Aqueles que já receberam a mensagem, já identificam como verdade e simplesmente deixa aquilo para lá e fica vivendo igual a todo mundo. Então, essa lição para a gente é muito forte, porque no livro dos Espíritos também nós encontramos essa informação. Que o mal, por que a gente vê o mal no noticiário? Porque o mal, ele é ousado. E o bem, paciente, não, vamos esperar, né? O mundo vai melhorar, vamos ter paciência. O mal veio, né? Leva todo mundo. A campanha é boa. A campanha é boa. E o bem é tímido. Fica lá quietinho. E o mal toma conta. Então nós temos que ter esse cuidado com o que já recebemos de informação. O que a gente já tem, primeiro, vamos usar pra gente. E vamos passar adiante, não vamos guardar. Por que a gente vai guardar só pra gente que nós temos um guia e um modelo? Ah, o mundo está perdido. Não está, não. Tem lá alguém no leme. Tem comando. Jesus é o governador. Jesus é o governador. Ah, mas tem tanta coisa mal, tem tanta coisa ruim. Tem. Sim. Nós ainda somos ruins. Como eu estava ouvindo no Cosme Márcio explicando isso, nós desejamos ainda fazer coisa ruim. Só que como já temos um nível de conhecimento, a gente não faz. Perceberam a diferença? Lá atrás, em outro momento, nós fazíamos. Ah, vamos apedrejar, tá? Vamos apedrejar, a gente ia lá também. Por quê? Naquele momento, nós achávamos que isso era o certo. Com o tempo, com o progresso, com as vivências, nós hoje já sabemos que não é para fazer. Então hoje, eu às vezes posso ter até um desejo. Quem não tem às vezes um desejo ruim? A gente vê às vezes uma barbaridade, a gente pensa, meu Deus, ainda bem que eu não vi. Se eu visse, não sei o que eu faria. Por que eu ainda penso isso? Porque dentro de mim ainda habita a raiva, a ira, a zanga, ainda habita dentro de mim. Porque se já não habitasse mais, se eu já tivesse conseguido ser, já está naquela fase zen lá do Sócrates, né? Não, o outro fez isso, mas coitado do outro. Mas a gente não consegue ter esse pensamento, né, gente? A gente vê uma barbaridade, ai, coitado, um dia ele vai entender. Imagina, a gente quer ir lá e fazer valer a lei, não é assim? Porque ainda não fizemos né? A gente não completou esse ciclo de compreensão da vida. Mas já temos algo bom. Já não fazemos. Pensamos, vem aquele primeiro desejo e logo vem a consciência, que é o juiz que a Márcia leu na página inicial aqui, da conciliação. Quem é esse juiz? Está aqui o juiz. Eu não preciso que tenha alguém na rua me vigiando para eu não pegar mais a flor da casa da vizinha. Antigamente era muito legal pegar a flor da casa da vizinha. Quando eu era criança, eu adorava tocar campainha na casa do outro, de noite. Show. A alegria de brincar, a alegria da garotada, quando a gente se encontrava seus primos, né, enquanto os pais estavam lá conversando um pouquinho
dava bobeira, a gente corria lá no portão da vizinha para tocar a campainha, 11 horas da noite, e essa hora que é legal. Eu não fazia isso. Que graça que tinha tocar a campainha 10 horas da manhã. E a pessoa vê que é você, vai lá, já tem. Não. Só se a pessoa trabalhasse de noite. O legal era essa hora. Né? E a gente ia lá. Enquanto o pai demorava, né? Demora aquela hora da despedida na casa do parente, né? Tô indo. Enquanto ali a criança, né? Criança é criança, gente. Graças a Deus. Criança é criança. Não tinha, né? Hã? Na casa da vizinha. Não, mas não tinha mesmo. Imagina, não tinha nem um portão e nem campainha. Então, era uma alegria uma casa que tinha campainha pra gente tocar. E a gente chamava e tocava. Perdão, Senhor, mas eu fiz. Graças a Deus fui criança e fiz minhas travessuras. Longe da mãe, né? Se a mãe visse, né? Era assim, né? E graças a Deus tinha o couro, mas o couro necessário para aquele momento. Então, por que hoje a gente já não faz mais essas coisas? Porque a gente já entendeu que não está certo. Como que eu entendi? Eu evoluí ao nível de saber que não devo mais fazer. Há pouco tempo eu assisti uma cena, lá no uma ida minha ao Rio de Janeiro, e eu estava assim na janela conversando com a minha irmã e escutei passar alguém brigando, falando alto com alguém, e eu fui até o portão. Era um rapaz passando na rua e brigando muito com a moça, que parecia ser namorada dele. Quase agredindo a moça. Ah, mas eu não pensei meia vez. Eu enquadrei o cara e chamei a moça, que eu nunca vi. Falei, vem cá que eu vou te acolher. E o cara não se mete. Me meto sim. E pode parar, não vai falar com ela assim não. Não vai falar com ela, chega a arrepiar. Não vai falar com ela assim. Se levantar a mão, meu filho, não vai ficar bom pra você não. Olha eu. Nem sei quem são as pessoas. Posso não. Mas o que é isso? Já é algo que a gente tem de não deixar o que está errado passar. Ah, não tem nada com isso, eu não conheço. Eu tenho sim. Conheço sim. São seres, são irmãos meus. Eu vou me incomodar só se for minha filha, se for minha sobrinha, se for minha mãe. Não. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Hoje eu já entendi isso. E aí o rapaz, eu fui chamar a moça e falei, vem pra cá. Vem aqui que eu te boto pra dentro de casa. E você toma juízo e para de falar assim com ela. Aí o rapaz, não tem nada. Tenho sim. E vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia agora. E chamo mesmo. E eu já fui perto da polícia também para vigiar o que a polícia ia fazer quando foi abordar dois rapazes, duas motos. Eu vi a polícia enquadrando e eu mudei o meu rumo e fui lá vigiar também o que a polícia ia fazer. Aí as pessoas, você é maluca? Não, eu não sou maluca. Ele vai fazer o papel dele, mas eu vou mostrar para ele que eu estou vendo. Vai lá, vai olhar o jovem, vai olhar o documento, vai olhar, beleza, tudo bem. Cada um cumpre com o seu papel. Mas eu não vou mais ser omissa. E aí as pessoas me condenaram nesse dia que eu fui perto da polícia, que passaram duas motos. Gente, podia ser o meu. Podia ser meu filho, meu sobrinho, todo mundo tem moto. Meus alunos. Aí eu fui olhar. E o policial foi lá, as duas motos pararam. Aí desceram os dois casais, né? Cada casal estava numa moto. Foi lá, revistou, olhou o documento, tudo bem. E eu fiquei. Meu bracinho cruzado, olhando, 2 horas da noite. E eu estou olhando. Aí deu tudo certo, o pessoal deu tudo certo, liberou. E eu fui embora. E quando cheguei em casa que eu contei, você é maluca? Eu falei, não sou maluca, eu sou cidadã. Mas sou cidadã do mundo. Eu estou zelando ali por aqueles jovens que eu não sei quem são, mas que merecem respeito. E se a gente finge que não viu, acontecem as coisas. Aí eu me lembrei, e se acontece uma coisa com você? Paciência. Se tu toma um tiro, eu morro. Qual o problema? Qual o problema? Todos vamos morrer. Só que eu não acredito que eu vou morrer com um ato heróico. Não tô, como disse o nosso querido Ricardo, né? Que era o orientador de mocidade do João Massolá no Joana de Anjos.
E ele falou isso pra gente, gente, não, com essa bola toda a gente não vai morrer com um ato heróico. Não alcançamos esse nível ainda. Ainda não estamos, né? Já pensou, morreu porque estava salvo? Não, isso não é para mim ainda. Para mim é vir e batalhar, enfrentar e vir aqui, trazer uma mensagem, bater um papo. Estou nesse nível ainda. Estamos ainda nesse nível. Agora a gente olhar para as coisas, essa escolha do que fazer, faço ou não faço? Lembre, o que Jesus faz. Deu dúvida? E agora, me meto nisso ou não me meto? Senhor, me ajuda. Vamos endereçar um pensamento ao alto. Vamos pedir ajuda ao nosso guia e modelo. Somos seguidores. Quem lançou esse negócio de seguidores, sei lá onde. Só que nós somos seguidores fraquinhos, né? A gente pode ser mais. A gente pode ser mais, né, efetivo. A gente pode promover mais esse segmento, desse guia e modelo. Tem dúvida? Faço ou não faço? O que Jesus faria? E vamos lembrar que todos estamos de passagem aqui. E no nosso momento, do nosso encontro conosco, vamos pensar se o que a gente vai encontrar vai ser bom. No meu momento de partir, quando eu parar e eu olhar para a minha caminhada, se o que eu vou ver vai me deixar feliz ou vai me deixar com vergonha. Eu não quero sair daqui envergonhada. Por isso, hoje eu estou enfrentando os meus monstros, os meus medos, estudando, vindo aqui. Bem ou mal, como diz Haroldo Dutra, a gente já tem que sair daquela linha de querer ser perfeito. Pelo menos eu boto lá na minha listinha e boto assim, feito. É melhor do que eu não fazer. Eu gostei muito dessa informação do Haroldo, porque às vezes a gente não tem coragem de vir daqui, não tem coragem de se lançar, de se apresentar, porque a gente sonha com a perfeição. E aí, quando eu ouvi o Haroldo Dutra falando isso, eu fiquei muito feliz. Que ele falou, relaciona lá e vai, depois você vai poder botar feito. Fui lá e encarei. Enfrentei. Isso já é um ponto lá no meu relatório das minhas escolhas. Perfeição ainda não é pra gente. Então, tem dúvida? O que Jesus faria? Vamos fazer as escolhas que não vamos ter vergonha. E aquelas que fizemos e que temos vergonha, passou. Naquele momento, eu não sabia da gravidade. Hoje eu já sei. Não vamos nos condenar quando a gente parar e pensar de algo que a gente fez e que hoje não faríamos. Que bom! É lei de progresso. Hoje eu não faço mais. Como disse o Chico certa vez, quem é o delinquente? Quem é o ladrão? É aquele que foi descoberto. Porque quantos ninguém sabe o que é. E vive entre nós como homens de bem. Então, que tenhamos coragem para enfrentar os nossos monstros e nos preocupemos com a nossa caminhada. Se hoje eu já não estou mais cometendo tantos delitos, obrigada, Senhor. Mas não vamos também condenar quem ainda comete. Porque cada um está num estágio. Que façamos o nosso melhor hoje, que tenhamos consciência, que busquemos o melhor caminho. Na dúvida, DDD, né? Na dúvida, faz um DDD. Descarga direta para Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela paciência de todos. Obrigada por mais uma oportunidade de aqui estar. E vamos então fazer a nossa prece. Em agradecimento por mais essa oportunidade.
Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos para uma conversa à luz dessa doutrina que nos garante a vida futura, a perfeição. Que tenhamos boa vontade, que sejamos caridosos para conosco primeiro, nos perdoando, percebendo as nossas fraquezas e investindo em nós primeiro, no nosso crescimento, na nossa reforma íntima, para podermos movimentar boas energias, boas vibrações e podermos olhar para o nosso irmão com bons olhos. Obrigada, Senhor, por esse Evangelho, por essa paz, por essa orientação. Obrigada por esses amigos espirituais que não desistem de nós. Obrigada por tudo que recebemos e que possamos enviar sempre o nosso melhor. Que tenhamos um olhar fraterno para todos que cruzarem o nosso caminho. Que a tua luz seja a nossa direção em busca do caminho reto. Queremos hoje ser melhor que ontem e nos preocuparmos conosco para depois podermos ajudar o outro ao invés de criticar ou condenar. Que saibamos fazer as nossas escolhas. Muito obrigada.